Hoje eu queria bater um papo com vocês com uma coisa que tem martelado na minha cabeça e no meu coração. E eu espero que seja de bom uso para você, no mínimo, tá bom? Como eu estava falando com as crianças, quando eu comecei a pensar no tema dessa palestra, e hoje a gente vai falar sobre passos de fé, eu pensei muito nessa brincadeira. Foi uma das primeiras imagens que vieram na minha cabeça. Todo mundo aqui já brincou de gato mia ou só as crianças mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguns já, né? Gente, era muito legal. E na minha época ainda tinha uns meninos que se aproveitavam, né? Ai, peguei você, né? Pegava na cintura da menina, coisa terrível. Aí, e ali no quarto escuro, como eu falei para vocês, eu tinha a sensação de que o meu instinto estava assim... Todos os meus sensos, todas as minhas sensibilidades estavam muito aguçadas, assim. Eu conseguia ouvir muito bem, eu conseguia sentir as coisas do quarto muito bem. Eu estava em total alerta, eu diria, né? E o curioso sobre essa dinâmica é que eu percebi que, hoje em dia, os meus instintos estão cada dia mais adormecidos. As minhas sensações, aquele feeling, está cada dia mais condicionado e menos apurado. E eu vou aplicar isso em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, talvez isso não tenha nada a ver com você, mas vamos ver. Eu deixei de fazer conta na mão. Então, hoje, o meu instinto da matemática ele já era ruim, né? Ele está muito ruim, gente. Muito ruim. Outro dia, o Magno dá aula de matemática em casa e tem 2 quadros enormes, brancos, né? E eu, de brincadeira, conversando com ele, fui fazer uma conta de dividir. Eu sei somar muito bem, sei subtrair muito bem. O resto já é meio duvidoso. Aí fui fazer a conta de divisão. Não vou dizer qual é o número porque eu tenho vergonha. Tá bom? Não, era 3 dígitos e 2 dígitos. Aí fiz lá e tal, saí de lá toda... Ainda botei aquele... Sabe quando você chega no zero e faz aquela carinha assim, ó? Aí eu... Tchau, amor, e fui embora. Então, daqui a pouco ele... Gata, vem cá. Falei, que foi? Dá uma olhada nessa conta aí, amor. Aí eu... Sério? Cara, tava errada a conta. Eu falei, meu pai do céu. Coisa mais triste. Eu também não decoro mais número de telefone, por exemplo. Eu mal sei o número do Magno e da minha mãe... E sei o final de alguns de vocês, entendeu? Assim, eu gravo só para saber. Quem é que não sabe o número de telefone do seu cônjuge? Levanta a mão, de cor. Legal, tem uma galera. E os corajosos, né? Porque tem uns que estão assim, sabe não? Pois é. Ou então, eu, por exemplo, parei de memorizar como eu chego nos lugares. Eu não memorizo mais. Às vezes, quando eu não vou na casa de alguém que eu já conheço... Eu só boto no Waze e vou, e o Waze me mostra ainda quando que eu vou, aonde que eu vou, a avenida que está mais congestionada e que não está. Então, eu parei de decorar caminho para casa de muita gente. Eu já não sei mais chegar lá no intuito, no instinto, no meu tino pessoal. A mesma coisa é saber fazer certas coisas. Eu já não penso mais... Às vezes eu estou em história, né? A gente está falando sobre alguns fatos históricos. Putz, que ano mesmo foi aquilo? Eu não vou buscar na minha biblioteca. Eu pego meu celular e abro o Google. Eu Google it, como diz o americano, né? Google it. Vai lá, olha no Google. E a gente, apesar de ter uma gama tão farta de informação, tecnologia e todas essas coisas que trazem liberdades para a gente se condiciona a essas praticidades. Por quê? Eu acredito que a gente tem buscado cada dia mais uma vida mais prática, mais rápida e leve. O que eu puder fazer que seja eficiente, rápido e não me dê muito problema, bicho, manda, que eu quero. Eu não quero perder, eu não posso perder tempo. Eu não tenho esse luxo hoje de perder tempo, não tenho. Então, apesar da gente ter todas essas avenidas que nos libertam, a gente acaba ficando condicionado ao óbvo. A gente tem mais informação ao não óbvio, como, por exemplo, a pesquisa. Ano retrasado, uma prima minha estava com o Lucas, sei lá, um primo meu, falar nome, né, expor o menino,
estava fazendo um trabalho de história. E ele disse que não ia entregar o trabalho porque a internet estava ruim. E acho que foi o Magno que falou, tipo, vai na biblioteca, ou o pai dele, alguém. Vai na biblioteca. Ele, quem? O cara não sabe o que é biblioteca. E aí a gente vê devagarzinho, apesar da gente ter mais coisas e mais opções, a gente fica condicionado ao óbvio, ao prático, ao rápido e ao que já está ali. E isso é confortável. Qualquer coisa que me tire desse ambiente de praticidade, de leveza, de rapidez, me traz desconforto. Porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que procurar, eu tenho que pensar. Meu Deus, eu tenho que pensar. Não quero pensar, não. Dá para só botar no Google? É assim, mais ou menos é esse o mecanismo que a gente está vivendo. E no capítulo que a gente vai olhar hoje, e a gente vai olhar talvez para 1 ou 2 versículos só na Bíblia hoje, mas em Hebreus, o livro de Hebreus, eles estão vivendo um cenário muito similar, muito diferente, mas muito parecido, no seguinte sentido. Naquele cenário, a sensação que se tem é que as pessoas estão em transição de sistemas. Aonde antes era uma coisa, era o sistema do judaísmo, né? Eu vou chamar, onde eles tinham as suas leis, as suas regras, os seus afazeres, as suas culpas, as suas libertações através de sacrifícios e de obediência e tal, tal, tal. E aí aqui Cristo chega com uma plataforma muito diferente, uma plataforma de graça, de definitiva para mim, e não tanto, não tem muito a ver com você, tem a ver comigo. E eles começam a viver uma tensão social, religiosa, muito grande, aonde, se nós hoje aqui escolhermos dar um passo atrás nesse cenário, a gente vai ver que a raiz do problema das maiores tensões era que, na verdade, eles estavam sendo desafiados a largarem um sistema e virem para outro sistema que tinha seus pós e seus contras. E nessa transição, assim como para mim é muito desconfortável deixar de só acessar o Google ou fazer conta no papel. Eu tenho feito isso de propósito, sabia? Às vezes eu estou em casa e eu preciso fazer uma continha, eu faço no papel. E faço Mobral, gente. Se vocês vissem, vocês não nem me ouvir aqui. Você vai falar, garota, vai estudar. Entendeu? Mas eu faço, porque eu estou exercitando a minha cabeça, eu estou buscando, eu estou talvez retrocedendo nesse sentido. E aí, naquele cenário, aquelas pessoas começaram a passar por um desconforto por não mais viverem o óbvio. Eles estavam desafiados a... E eu até fiz uma listinha aqui que eu vou ler para vocês. Ali, eles tinham, por exemplo, um sistema onde... no judaísmo, eles tinham a bênção a riqueza dos profetas. Eles tinham uma associação, por exemplo, com caras como Moisés, Arão, Josué. Gente, era muita onda. Eles tinham, talvez, os utensílios abençoados, sabe? Aqueles bibelôs religiosos. Eles tinham um santuário que eles tinham acesso. Como um bom judeu, um cara que obedece à lei, eles tinham acesso àquele santuário. Não era né, assim, tete a tete, mas já estava ali naquela redoma religiosa que dava uma certa pompa para aquelas pessoas. Tinha o Yang Pur e todos os seus pozinhos de pirim-pim-pim. Então, aquele sistema dava a eles muita pompa. Apesar de ser aprisionado, apesar de ser óbvio e talvez castrador e papapá, me dava uma certa pompa. E quando eles deixaram isso, começou um dilema de algo que era super tangível pelo intangível, algo que era ritualístico e agora é muito real em Cristo, porque Cristo ele simplificou muita coisa. E Hebreus, se você não tem nada para fazer essa semana, está desempregado, ou está triste, tá qualquer coisa, pega Hebreus, vai ler Hebreus. Hebreus é só ele falando de antes era isso, agora é isso, antes era isso, agora é isso, sacerdócio era isso, agora em Cristo é isso, é um barato. É um livro de apologética, praticamente. E aí, então, eles começam a trocar o temporário pelo permanente e tal, e isso gera um desconforto desgraçado naquelas pessoas. Porque o que não é óbvio gera desconforto. O que não é comum gera desconforto. O que não é
familiar gera desconforto. E nessa transição foi muito interessante porque algumas pessoas começaram a ser perseguidas e discriminadas e oprimidas por causa dessa distinção. Aqueles que largaram, como o próprio Paulo, que largou o judaísmo para seguir a plataforma de salvação em Cristo, como Cristo, o único que leva a gente até o Senhor, eles começaram a então ser perseguidos. Aí, bicho, o negócio pegou. Pegou mesmo, por quê? Eles começaram a perder emprego, eles começaram a passar dificuldade, eles começaram a perder familiares. Uma das primeiras coisas que acontecia é o familiar falar, não te conheço, não sei quem você não é mais meu filho. E isso na cultura judaica talvez fosse o pior das perdas, porque as raízes familiares eram muito fortes. E aí o cara começa a ser perseguido, tormentado mentalmente, torturado fisicamente, era preso, era uma bagunça. Lógico, o que aconteceu? Começaram a virar casaca. Algumas pessoas que entenderam Cristo, algumas pessoas que estavam em relacionamento com Cristo, já tinham visto que tem uma hora, presta atenção, tem uma hora que toda essa história de Bíblia, de Cristo, de Deus, tem uma hora que isso clica para você. E esse momento é histórico. É o momento em que uma coisa que nunca fez sentido, faz sentido. E quando você tem esse clique, cara, para você evitar essa verdade, você tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Porque não tem como, é uma coisa que fica latente. Você não tem mais como ver as realidades de uma forma como você via. Cristo bota outro óculos, assim, sabe? Ele fala assim, olha aí, ó, o mundo como é que eu vejo, menininha. Entendeu? E aí, mesmo com essas realidades de Cristo, mesmo com esse novo conhecimento de Cristo, as pessoas começavam a voltar, porque elas não queriam passar por aquele desconforto. Eu vou minimizar esse desconforto para a nossa realidade como fazer conta de matemática, entendeu? Deixar seu celular de lado, não começar a ir para o óbvio. Por exemplo, hoje a gente é uma geração de solucionadores de problemas. A gente tem resposta para tudo, mesmo quando a gente não tem, a gente tem. E eu vi, aqui nesse capítulo, eles tiveram a oportunidade de dar uma pausa dramática. Assim. E naquele contexto de perseguição, de dúvida, de confusão, o autor de Hebreus fala assim, senta aí que agora eu vou ensinar uma parada para vocês. E aí a gente chega no capítulo 11. Capítulo 11 é um capítulo onde, depois de tanta doutrina, tanto conhecimento, tanta fala acadêmica acerca de Cristo, ele fala assim, agora eu vou falar sobre uma coisa que vocês não entendem. Fé. A fé não tem a ver com lei e graça, a fé não tem a ver com Cristo não aqui. A fé, ele começa a dar fotos, dar cenários onde a fé se manifestou. E uma das coisas que ele diz, abre em Hebreus, mas não põe aí, Hebreus 11:1. Ele fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é uma convicção de uma coisa que a gente espera e a certeza de uma coisa que eu não vejo. Aí é como se o autor falasse assim, vocês não entenderam, né? Então eu vou descrever para vocês. E ele passa quase 40 versículos descrevendo heróis da fé. E gente que, como Abraão, Noé, Enoque, Esaú, Isaac, e ele fala, olha aqui, ó, esse povo não viu, mas fez. Esse povo não tinha, mas conseguiu. Esse povo não viu passagem, mas passou. Esse povo isso, mas fez. O óbvio estava aqui, mas o improvável aconteceu. O óbvio era isso aqui, mas o improvável aconteceu. O óbvio é isso aqui e o improvável aconteceu. É só isso que esse capítulo fala. O óbvio e o improvável e o que aconteceu. O improvável e o impossível. É só isso. É só isso. Ele está falando assim, para vocês que estão numa crise de fé, para vocês que não sabem, sabe aquele momento em que Deus parece que não está ali, a minha vida no judaísmo era muito melhor, e eu tenho saudade dos meus pais, eu tenho saudade da minha herança, eu tenho saudade dos privilégios que eu tinha no judaísmo, e parece que o autor está falando assim, eu sei, mas olha o que Deus fez.
Eu sei, eu sei, eu sei, mas olha como que Deus está respondendo. Eu sei que você não tem, mas olha aqui o que ele já te deu. Esse é o movimento desse capítulo inteiro. Eu sei que é óbvio, mas olha o improvável. Olha o óbvio, mas olha o improvável. Gente, eu acho isso demais. Acho. Porque nós estamos condenados ao óbvio. Talvez seja eu só, maybe. Mas eu acho que uma coisa que acontece aqui é que no judaísmo as pessoas tinham que ver para crer. Ah, mana, só vendo para acreditar isso aí. Não é assim que a gente fala. Eu só acredito vendo. Mas no cristianismo, na plataforma de Cristo, é como se ele falasse assim, você precisa crer para ver. É inverso. Crê primeiro, depois eu te mostro. Eu tive uma experiência há uns, 3 anos atrás, onde eu estava explicando essas verdades para alguém. E uma das coisas mais esquisitas para mim foi explicar para essa pessoa que ela só entenderia tudo depois que ela dissesse sim. Você só vai entender o que vai acontecer depois que você falar assim, beleza, Jesus, tamo aí, o que o Senhor quer? Aí ele vai e mostra, entendeu? E é assim, às vezes no Senhor, em Cristo, nessas paradas de igreja, de religião, de Deus, relacionamento, a gente precisa dar um passo primeiro e depois o leão fazer assim, uá, entendeu? Tamo aí, olha aí, ó, óbvio, improvável, e o que Deus vai fazer, entendeu? E eu acredito que nesse cenário específico, aquele povo está aprendendo sobre fé. Eu vejo a tentativa de ensino acerca da fé. Ensino. Eu vejo o autor de Hebreus, que não é conhecido, alguns dizem que era uma mulher porque ela falou pra caramba e depois disse que não falou quase nada. Não entendo a piada, mas é o que contam. Outros dizem que era um homem, uns dizem que era na Itália, porque tem lá um registro na Itália. Para esse contexto irrelevante. Mas esse cara chega para a gente, ou essa mulher, e começa a nos ensinar, a dar uma palestra para a gente sobre o que é a fé, o que é a fé, o que é a fé. Mas sabe uma coisa curiosa? É que eu acho que a gente já sabe. Eu hoje poderia ficar aqui lendo todo o versículo 11, mas eu acho que você já ouviu. Acho. Eu acho que você já sabe o que diz. Eu acho que você já conhece a história de Noé. Eu acho que você já conhece a história de Abraão. Eu acho que você já conhece a história de Sara, que pariu tarde pra caramba. Você já conhece essas coisas. E aqui eu vejo Cristo no Espírito Santo tentando ensinar essas coisas. Mas eu acho que hoje Deus está buscando uma oportunidade para a gente aplicar a nossa fé. Você já sabe, aplica. Eu acho que a grande diferença entre conhecimento e sabedoria é que o conhecer não implica ação. A sabedoria implica a aplicação daquele negócio que você aprendeu. Você entende isso? Sim? É por aí. E interessante que em 2011 eu estava noiva do Magno. E a gente estava para casar, a gente ia casar em setembro. E vocês que já casaram sabem o que é casar. Uma experiência maravilhosa, faria tudo de novo. Só não tinha dinheiro, gente. E nem tem para fazer de novo, senão eu casaria todo ano. Com o mesmo homem. É importante, né, amor? Falar. E aí, naquele ano, a gente estava guardando dinheiro, tinha que pagar convite, tinha que pagar um monte de coisa. E eu me considero uma boa motorista. Eu não bato de carro toda hora. Não bato mesmo, assim, é muito raro. E eu dirijo... O que você está rindo? Eu dirijo mesmo, gente, de verdade. Aí eu estava dirigindo e ali num bairro da cidade que não tem muita placa, eu não sabia se a rua era via mão dupla ou se era mão única, né? E como só tinha carro estacionado para o lado de cá e carro descendo para o lado de cá, eu olhei para o lado de lá e fui. Quando eu fui, vi uma S10 gigante. Eu tinha um Palio, gente. Olha a proporção. Palio S10, Palio S10, Palio S10. Cara, meu carro foi para frente, raspou da roda do cara até a outra roda, uma faixa vermelha. Assim. Eu sentei no carro. Eu falei, não acredito, não. Sabe que você ficar assim, eu não acredito? Eu não acredito. Aí eu olhei, meu carro não tinha nada.
Eu falei, fui eu que bati no seu carro, moço? Aí ele está zoando, né? Que eu não tinha nada. Acho que a minha placa estava assim, ó, meio cambada assim, ó, mas não fez nada no meu carro. Falei, antes tivesse destruído meu para-choque, custa menos que a porta dele, entendeu? Aí, cheguei em casa, fui lá na casa do Magno, chorei. Eu falei, amor, não acredito, não sei o quê. O cara me ligou, quanto que é o conserto? R$ 1.400. Aí eu... se eu tivesse, meu dinheiro desse. Não tinha. Eu estava tentando pagar meu aluguel, cara. Eu morava sozinha. Eu falei, não tenho. Aí o meu macho, solucionador de problemas, falou, gata, não se preocupa, a gente vai pegar um empréstimo e a gente vai pagar isso aí, vai dar tudo certo. Tá comigo. Eu falei, gostei. Cara, o cara é muito fera. Tá comigo, não se preocupa, agora a conta é nossa. Eu falei, gostei, quando é que a gente casa? Aí alguma coisa dentro de mim falou assim, me dá uma chance. Me dá uma chance. Me dá até, sei lá, quinta, para ver o que eu faço. Isso a gente já tinha falado de pedir dinheiro para avó rica, para avó pobre, para não sei o quê. E Deus falou assim para mim, espera. Aí eu falei, esperar o quê? Você sabe quanto eu ganho, né? O senhor tá lá no meu contra-cheque, junto comigo. Eu falei, esperar o quê? Ele espera. Eu falei, tá bom. E eu falei pro Magno, eu falei, gato, não sei o que é. E não pensa que eu tava assim calminha, não. Mas eu falei, eu não tenho nada, mas eu vou esperar. Cara, domingo à tarde, eu tava com uma pessoa que é minha amiga, e a gente dentro do carro, ela falou, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Ela falou, olha, eu tava na igreja domingo, e eu fiz um trabalho extra e eu ganhei um valor. E no meu coração Deus falou para mim que esse valor era para você. E eu falei, não, obrigada. Falei, não aceito, isso é dízimo, dá na igreja, porque dízimo é para a igreja, oferta é para os outros. Mas vai dar dízimo, dá para a igreja e tal. Ela, olha só, Deus falou comigo. Aí eu, tá bom, vou discutir com Deus? Eu falei, tá bom. Ela falou, então tá aqui. Se você quiser pegar, dá para o pobre, dá para quem você quiser, passar adiante, o dinheiro é seu. Eu falei, obrigada e tal. Pensei que era, sei lá, né, R$ 100. Quanto que era, gente? Obrigada. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vai fazer um milagre na sua casa? Não. Talvez, Ele é bom, Ele pode, Ele tem poder para isso. O que eu estou dizendo é que Deus está buscando oportunidade de tirar você do óbvio e levar você para o improvável. É só isso. Porque o óbvio eu pego empréstimo. O óbvio eu vendo meu carro. O óbvio eu paro de dar o dízimo. O óbvio eu largo meu marido. O óbvio... Aí Deus fala assim, só um minutinho. Posso? É só isso que Ele está fazendo aqui. Aí a gente desce mais um pouquinho, a gente vê que Ele fala sobre um monte de heróis na fé e tal, não sei o que, nananã. E nesse processo de experiências com Deus, é importante a gente entender que Deus não está muito interessado no que eu quero fazer e no que eu posso fazer. Ele está muito mais interessado no que Ele quer fazer e no que Ele pode fazer. Quando eu começo a colocar Deus dentro da minha caixinha, eu limito Ele a mim. Eu limito Deus às minhas possibilidades. Eu limito Deus ao que eu desejo e tenho possibilidade de fazer. Quando eu fecho o olho e falo assim, beleza, Deus, o que o Senhor quer? Cara, não tem limite. Uma vez eu estava numa comunidade ribeirinha com o meu trabalho. Cheguei num ambiente lá e falaram, a gente tem na JMA um programa de crianças especiais para o interior, onde a gente identifica crianças com necessidades especiais e conecta essas crianças com hospitais aqui em Manaus. E o pastor da comunidade sabia que a gente tinha isso e me apresentou um menininho chamado Marcos. A Luana conheceu o Marcos, né, Luana? Marcos na época ele tinha uns 3 aninhos, ele tem uma doença chamada iquitiose, que ele descasca da ponta da cabeça a sola do pé, descasca todo, parece um homem-pedra, todo trincadinho. E o rostinho dele também todo trincado e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei para aquele menino, eu chorei, eu não consegui, eu chorei. Chorei. E eu falei, meu Deus, mas chorei assim, né? Chorei para dentro, né? Eu não chorei para fora, mas eu estava me acabando. Logo depois teve o reciclagem de vida aqui na CV, né, amor? Eu não parava de chorar, eu estava muito impactada com aquilo ali. E aí, ali quando eu estava com o Marcos, Deus falou assim para mim, você está me ouvindo? Presta atenção. Deus falou assim para mim, ora pela cura desse menino.
Aí eu, não ouvi não. Aí Deus falou assim, ora pela vida dele, pela cura, para eu curar ele. Aí eu falei, faça isso não. Não sei fazer não, nunca fiz. Já fez oração de cura, gente? Eu tenho até dificuldade em acreditar nessas paradas, quanto mais fazer. Porque hoje em dia tem tanto charlatão, né, que fica passando suor e não sei o quê, e óleo, não sei o que lá. Eu falei para Deus, Deus, eu sou batista. Batista não faz essas coisas. Tem uma Assembleia de Deus aqui, tem um monte de igreja. E Deus ficou assim, ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Eu falei, não oro, 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 não oro. E não orei. Porque eu não tive coragem. Porque ali eu falei para Deus assim, eu não faço isso. E Deus falou assim, mas eu faço. Eu não sei fazer isso. Aí ele, eu sou profissional nisso. Você entende essa dinâmica? Nesse processo de direcionamento com Deus, duas coisas são muito importantes. Primeiro, eu acredito que algumas coisas são comuns ali naquele cenário. Deus falou com aquelas pessoas. São 3 coisas só. Primeiro, Deus falou. Quando você lê Hebreus 11, você vai ver que Deus falava com aquelas pessoas. Deus abordou Abraão, Deus abordou Noé, ele abordou Sara, abordou Maria, abordou geral. Ele falou com todos eles, eu quero fazer isso e você vai fazer aquilo. Sara, nunca ouvi Deus. Beleza, tamo junto. Às vezes eu também não escuto, não tem problema. O importante você saber hoje ele fala. Ele fala. E não fala só com o Winston, não fala só com a Sara, não fala só com o Papa, ele fala com o geral, ele quer relacionamento com você. Em Cristo, todo mundo escuta a voz de Deus, entende? O Cristo é o copinho, entendeu? Se você confia em Cristo para te levar a Deus, você escuta Deus. É simples assim. Não tem vela, não tem pulinho, não tem nada, é só Jesus Cristo, só isso. E quando Deus fala, você sabe o que Ele está falando. Uma coisa que eu acho importante você saber é que às vezes a gente mistifica muito a voz de Deus. A gente acha que Deus vai... Isso aconteceu muito com Elias, né? Elias estava lá na caverna, né, na montanha, e aí bate um vento, Elias acha que é o vento. Bate um terremoto, Elias acha que está no terremoto. Bate o fogo lá, e Elias acha que Deus está no fogo, e Deus estava no silêncio, entendeu? Então, a gente também tem muito essa tendência de achar que Deus vai falar através da sacerdote e tal. E, cara, Deus só quer falar contigo. Abre teu ouvido e escuta. Agora, em Cristo, Deus já falou muita coisa. No domingo retrasado, quando eu falei aqui, eu falei para vocês que a Bíblia já falou muita coisa. E, às vezes, a gente fica perguntando para Deus o que Ele já disse. A gente teve uma experiência com o Elton no carro semana passada, que o Elton passou o fim de semana inteiro, acho que 6 dias, falando para o Theo. Theo, encosta. Sabe o banco de trás? Que a criança quer ficar no meinho? E o Elton falava, Theo, encosta. Theo, encosta. Theo, encosta. Aí ele falou, educado é trabalho. Eu falei, eu tô vendo. Tô anotando. Theo, encosta. Theo, encosta. Aí tem uma hora que ele falou assim, Theo, por que o papai manda você encostar? Aí o Theo, com toda a sua articulação, ele falou, porque se o tio Magno frear, eu vou bater com a cabeça no banco. Eu falei, ela sabe, né? Criança sabe. E às vezes eu vejo a gente assim com Deus, Deus falando, Sara, encosta, Sara, encosta, Sara, encosta, Sara, encosta, Sara, encosta. E Deus falou assim, você não sabe por que eu mando você encostar, não? Eu já disse. Eu não disse só em Gênesis, não. Eu disse em Salmo, eu disse em Provérbios, eu disse em Apocalipse. Encosta. Mas Deus é muito mais paciente que eu, né? Graças a Deus. Então Deus fala, e Ele fala muita coisa já na Bíblia, em Cristo. Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer revelam tudo o que Deus é. Vou repetir para você porque isso é importante. Em Cristo, tudo o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer revelam Deus por inteiro. Então, Sara, como é que Deus fala comigo? Começa a olhar para Jesus. Sério, vai ler João. Lê Hebreus também. Hebreus é meio denso. Talvez se você ler na nova linguagem, tradução da linguagem de hoje,
Talvez você entenda um pouco melhor. Mas Cristo já falou muita coisa. E pode ficar despreocupado, porque as coisas que Jesus manda você fazer não inclui mais abrir mar vermelho, negócio de cura, nada daquele negócio de chover sapo, construir arca. Ele só fala assim, ama o teu próximo. Perdoa. Ajuda. Coloca o outro primeiro. São coisas... Aí vai fazer isso sem fé, para você ver se funciona. Funciona não. Mas seja lá o que for que Deus fale com você, seja através da Bíblia, seja através de pessoas, Deus fala através da Bíblia, de oração. Quando você fala com Ele, Ele fala com você, Ele fala em pensamento, Ele fala no teu coração. Algumas pessoas ouvem Deus em sonhos. Algumas pessoas têm revelação e falam, olha, Deus falou com você e tal. Não tem essas experiências, mas tem gente que tem. E Brasil. Agora, 2 coisas sobre isso. Deus nunca vai dizer algo contrário ao que Ele já disse. Ele não vai dizer algo que contradiga a Bíblia. Então, o meu filtro é a Bíblia. Ele falou, Deus está mandando você largar o Magno e ficar com outro. Ele já falou sobre isso. Eu não preciso ponderar sobre isso, porque Ele já falou, já está dito. E Ele vai fazer claro isso. As coisas que Ele fala não vão contra a Bíblia. E as suas experiências não sobrepõem a Bíblia. As suas experiências, seja um sonho, seja um sentimento, sabe aquele negócio assim? Eu tenho muito isso, eu sou muito sensitiva. Às vezes eu sinto no meu coração algumas coisas. Mas eu sempre vou para Cristo e para a Bíblia. Cristo e Bíblia, Cristo e Bíblia. Os meus sonhos não sobrepõem o que a Bíblia já disse. Você entendeu? Fala que sim, se você entendeu. Sim. Então, porque isso é muito importante. Porque às vezes as nossas experiências nos distraem da verdadeira voz de Deus. Porque as experiências são tão mirabolantes que a gente se perde nesse processo de ouvir a Deus. Agora, 2 coisas que vão te impedir de ouvir a Deus, eu acho, principais, assim. E lembra que eu estou falando que os profetas ouviram a Deus. E o que eu estou falando para você hoje é que você precisa ouvir a Deus para você saber qual é a vontade dele, saber o que Ele quer para você, entendeu? Mas 2 coisas que eu vejo, tanto na Bíblia quanto na história da minha vida, que me privam de ouvir com clareza são pendências e distração. Quais são as minhas pendências? Culpa, normalmente. Quando eu estou longe dele, por exemplo, não faço um devocional essa semana, o que acontece? Às vezes eu não faço devocional por 10 dias. Mas eu estou com ele, eu falo com ele, mas não tem aquele negócio de sentar e ler minha Bíblia, eu sinto falta. Aí, quando eu não estou nesse processo com ele, eu tenho que pregar domingo, eu fico assim, oi Deus, tudo bom? Eu sei que eu não estou aqui, né, mas se o senhor quiser falar para os outros, meu corpo está aí, ó. Entendeu? Rola um constrangimento desgraçado, porque eu não estou com ele. Ou se eu faço alguma coisa errada, eu estou com uma pendência com ele, aí eu fico evitando. Não tem quando você está com pendência com gente na cidade? Você deve alguém, ou brigou com alguém, e você fica evitando aquela pessoa, sabe? Ela passa, você passa meio que... Você está no shopping, você viu a pessoa aqui, você vai franquia. Com Deus não é muito diferente, não. As suas pendências vão te afastar de Deus naturalmente. Não tem nada espiritual, diabólico. É você e as suas pendências. Entendeu? A segunda coisa é distração. A gente está cada dia mais distraído. A gente vive a vida como se Deus não fosse falar com a gente. Você acorda de manhã como se Deus não tivesse nada para falar com você naquele dia. Mero engano. Porque Deus quer falar com você todo dia. Eu uma vez estava pregando num lugar e foi um fim de semana muito marcante para mim, porque eu falei sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, eu fui pregar nesse lugar. E eu estava assim no bagaço, já não tinha mais nada, não tinha nada. Sabe assim, quando você está assim, só corpo presente, né? Fui lá, preguei. Cara, quando eu acabei de falar, quando eu acabei a palestra, eu saí da igreja que eu estava e queria ir para o carro. Eu falei, amor, não vou nem falar com ninguém, eu quero ir embora. Fui para o carro. Quando eu passo no corredor, assim, do prédio, tinha uma moça varrendo. Aí, Deus falou assim no meu coração, vai lá e ora por ela. Eu falei, não vou. Aí Deus falou assim, vai lá e ora por ela, vai lá e ora por ela, vai lá e ora por ela, vai lá e ora por ela. Sabe aquele negócio do elefantinho? Um elefante incomoda muita gente. É por aí. E eu falei, não vou, eu estou cansada, eu preciso que alguém ore por mim. Eu vou orar por alguém. Se alguém puder fazer uma oração por mim, nesse momento eu estou aceitando, entendeu? E Deus falou, vai lá e ora por ela, vai lá e ora por ela. Eu falei, nem conheço a mulher.
Deus falou, vai lá e ora por ela. Eu falei, às vezes eu obedeço sem querer, viu, gente? Cheguei lá na mulher, eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Sara, qual é o seu nome? Ela falou, fulana. Eu falei, oi, fulana, tudo bem? Eu estava indo para casa e Deus falou para eu vir aqui orar por você. Você precisa de alguma coisa? Fala logo que eu quero ir embora. E aquela mulher começou a chorar. A chorar, a chorar, a chorar. Ela falou que de manhã tinha acontecido uma parada na casa dela, nananã, nananã, nananã. Aí eu já larguei o café, né? Falei, beleza, então vamos lá, né? Aí eu orei com ela, aquela coisa toda. Mas aí, quando eu sentei no carro, primeiro eu falei, Deus, como eu sou limitada, né? Gente, como eu sou limitada. Como eu acho que a minha vida é a respeito de mim. Como eu acho que a minha experiência espiritual é só comigo. Como eu acho que... E Deus está assim, filhota, eu estou fazendo um monte de coisa à tua volta, filha. Ou você se envolve, ou você vai perder, entendeu? E eu falei para Deus, como eu sou distraída. Porque quantas vezes eu ando na rua e eu não escuto nada? Quantas vezes eu estou no trânsito e eu não escuto nada? Quantas vezes eu estou aqui na CV e eu não escuto nada? Quantas vezes eu estou do lado de alguém que Deus tem uma coisa específica para aquela pessoa e eu não estou... É como se Deus não quisesse falar nada comigo. E naquele dia eu pensei assim, cara, e se eu tivesse tão conectada com Ele, a ponto de que toda vez que Ele quisesse fazer alguma coisa em volta de mim, eu estivesse disponível? E se eu estivesse disponível? Atenta, espírito de alerta, sabe qual é? E eu acredito que esses caras estavam assim. Eu acredito que esses caras, eles estavam atentos à voz de Deus, sabe qual é? Talvez com algumas pendências, porque a gente sempre vai ter pendência, não pensa que eu estou aqui sem pendência, não. Eu tenho pendência, mas eu não posso deixar a pendência me ensurdecer, entendeu? A outra coisa que eu vejo nesses caras é que eles ouviram, mas eles agiram mediante ao que eles ouviram. E eu já dei 2 exemplos aqui meus de um eu ouvi e fiz, outro eu ouvi e não fiz. E posso falar uma coisa? As nossas experiências com Deus vão ser proporcionais à nossa confiança em Deus. As nossas experiências com Deus vão ser proporcionais ao tamanho da minha confiança em Deus. E a maioria do que se é narrado aqui em Hebreus 11 são coisas que eles não poderiam fazer. Noé, por exemplo, nunca tinha visto uma gota de água. Nunca, céu, caindo do céu, nunca. Aí Deus fala assim, constrói um barco porque vai chover. Vai quem? Como é que chove? A água vem de baixo, não vem de cima. E Deus falou, não, só constrói que você vai ver. E aqueles homens, eles tiveram coragem de fazer, mesmo não podendo ver. Fazer em obediência. E o lance com isso é que essas experiências são só deles. Quem viu o mar abrir, viu. Quem andou sobre a água, andou. Quem multiplicou pão, multiplicou. Quem curou, curou. E teve uma galera que estava olhando. Você entende? Eu acredito que Deus, ele vai convidar a gente para fazer certas coisas e você pode dizer sim e ser o protagonista daquela história com ele, ou você pode ser a plateia, porque em todos esses cenários tinha plateia, entende? Você vai falar, Sara, mas você está dizendo que a gente vai começar a curar? Não. Se for, ótimo. Amém? Bom para você. O que eu estou falando é, quando Deus falar com você, responde. É importante. Se Deus está falando certas verdades com você, é porque Ele quer você envolvido nessa tarefa. A prova disso são as nossas paixões diferentes. Eu conheço, por exemplo, a Hannah, aqui na Comunidade Viva. Hannah tem um coração gigantesco para a área social. Ela gosta de ir para orfanato, para fazer não sei o quê. Cara, isso aí é um fruto do Espírito em mim. O Espírito me dá essa porção, porque eu não tenho. Mas isso naturalmente brota para algumas pessoas. E se Deus está abrindo certas áreas para você, e talvez hoje você entenda o que está acontecendo. Porque às vezes a gente tem vontades,
E a gente não sabe de onde vem, mas Deus coloca certas vontadezinhas no nosso coração, entendeu? E a gente fala, beleza, vamos ver o que o Senhor quer fazer com isso. Vamos ver qual é, vamos ver o que o senhor quer fazer. Agora, quem abriu... O meu ponto aqui é, se você disser não, não tem problema. Você não vai morrer, você não vai para o inferno, você não vai ser menos espiritual, você não vai ser menos... vai ter menos dom do Espírito, nada disso. Você só vai perder experiências com Deus. É só isso. Só isso. Todas as minhas experiências de fé me revelaram, me mostraram um Deus que eu ainda não conhecia. Quando eu não tinha dinheiro e Deus, de uma forma doida, botava o dinheiro na minha mão, eu pensava assim, cara, esse cara prove, né? Não é que... Porque a gente escuta que ele é o dono de toda a prata, de todo o ouro, não sei o que lá. Mas aí, quando você experimenta isso, você fala assim, não é que ele é mesmo, gente? Quando você vê um cara doente, você orou um câncer, o câncer desapareceu, eu falo, pô, Deus ainda está curando, hein? Não é mentira. Aquele negócio de que Deus não muda, acho que é verdade. Quando você vê gente que está a ponto de perder emprego e a gente ora e o cara não perde emprego, eu falo, cuidadoso esse Deus, né? São experiências. Experiências que me tiram da realidade da Bíblia, que agora são os atos deles. E falam assim, agora esses são os atos da Sara. São as experiências com a Sara. São os milagres com a Sara. E sim, a minha expectativa está nisso. Me chame de louca, não tem problema. Agora, para a gente obedecer, a gente precisa confiar. É impossível, isso é muito importante, eu quero que você preste bastante atenção. É impossível você obedecer a Deus, o que Ele mandar. Você vê aquele negocinho, o que Deus mandar eu vou fazer? Se você for falar isso hoje, gente, cuidado muito. Cuidado muito, porque ele tem coragem, entendeu? Se você falar para Deus assim, Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, você precisa ter coragem para obedecer. Eu imagino aquele cenário que Moisés estava de frente para o mar, e aí, todo mundo conhece essa cena, né? Aí vem aquela cavalaria toda, aquele exército de gente vindo para cima deles, e eles estão sempre entre a cruz e a espada, e Moisés está diante do mar, e eu imagino aquele momento de, e aí, Deus, o Senhor é doido? Qual é? Você imagina a multidão de gente que estava olhando para ele, falando assim, e aí, mano? Você trouxe a gente aqui, tirou a gente de lá que a gente estava vivo para morrer afogado, ou queimado, ou espadado? E ele está aqui naquela luta de Deus, e aí Moisés lembra o que Deus falou para ele. Isso é muito importante. Lembra que eu falei que ouvir Deus é importante? Se Deus te falou uma coisa, lembra dessa coisa. Ai, Sara, não sei se foi Deus. Segura essa coisa, vai ler a Bíblia, vê se ele confirma, entendeu? Que a Bíblia, ela faz esse negócio também. E aí Moisés vai, bota lá o cajado, abre o mar, e ei, que maneiro, todo mundo viu a glória de Deus. Mas precisa ter coragem, bicho. Precisa. Você precisa ter coragem para não pegar um empréstimo e falar, Senhor, eu vou dar uma chance para o Senhor fazer aí, ó, entendeu? E posso falar uma coisa? Essa minha fala ela é muito perigosa. Você pode sair daqui falando assim, a Sara falou ó, que agora, né, isso ou aquilo. Eu não estou falando nada. Eu estou falando para você dar oportunidade para Deus, ser Deus na sua vida, só isso. Você entendeu? Só isso. Está gravado. Não tem nem como dizer que eu menti. Só isso. Mas se você não conhecer Deus, você não vai confiar em Deus. E o seu conhecimento de Deus não depende da Sara. Não depende da pregação da CV. Não depende de classe de EBD. Não depende de grupo de vida. Não depende de churrasco. Não depende de mim tendo café com você. Não depende disso. Depende da sua vontade de sentar com Deus e falar, Senhor, não sei fazer isso, eu gostaria muito de te ouvir. Como é que a gente começa? Believe em mim, Ele vai falar. Acredite. Porque Ele é o maior interessado em se relacionar com você. Ele é o maior interessado que você entenda quem Ele é. Que você entenda o que Ele quer para a tua vida. O que você precisa é dar tempo para Ele. Não é ir no Google e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Não, e eu já fiz isso, tá? Já mesmo. Já apareceu um monte de coisa maneira. Tinha férias no Haiti, não sei o que no Haiti.
Falei, pô. Aí deixa eu falar aqui mesmo. Você precisa conhecer a Deus. Se você está aqui com qualquer outra intenção, a não ser conhecer a Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque essa vai ser a experiência mais vazia que você vai ter na história da sua vida. Vai se sentir bem, vai ser gostoso, mas não vai ser completa. Tem um cara, o Henry Blackaby, ele escreveu um estudo que ele fala assim, deixa eu achar o quote, que é importante. Ele fala, o nosso mundo não está vendo Deus porque não estamos tentando fazer nada que só Deus pode fazer. Isso para mim é muito maneiro. O nosso mundo não está vendo Deus porque nós não estamos tentando fazer nada que só Deus pode fazer. E isso me leva para o último ponto, que eu preciso ter expectativa no que Ele vai fazer. Eu preciso confiar que o Deus que falou comigo, o Deus que eu confiei a Ele e estou agindo em nome dEle, que Ele vai fazer. Uma coisa que... Posso pedir para você ler Hebreus 11 hoje? Você pode fazer isso para mim? Se não for para você, faz por mim. Vale a pena, tá bom? Naquele capítulo inteiro, as pessoas ouvem, respondem, obedecem e esperam. É só isso que elas fazem. Ouvem a voz de Deus, falam ok, agem em prol do que Deus mandou elas fazerem e esperam em Deus. De que adiantaria Deus falar para mim que Ele queria fazer alguma coisa sobre os R$1.400 e eu entrar no carro com o Magno e ir no banco e pegar um empréstimo de R$1.400, just in case, só, né? Vai que Deus não prova, eu já comecei a agilizar o processo? Hello? Não faz sentido. E Deus está falando assim, espera em mim. Pega o teu olho que está na conta, que está no trabalho, que está em tudo, e vira ele para mim, ó, e de mim talvez, sabe, alguma coisa. Mas espera. Faz o que você tem que fazer. Não seja preguiçoso, não. Deus condena o preguiçoso. Viu? Fala, ó, preguiçoso vai ter com... Como é que é? Formiga? Como é que é aquela história da formiga preguiçoso, gente? Vai ter com preguiçoso... Vai ter com a formiga preguiçoso. Não, Deus não quer ser preguiçoso, não. Mas, cara, espera no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todas as coisas. Dê oportunidade para Deus ser Deus hoje para você. Você pode fazer isso? Então tá bom. Sarita, vamos cantar? Cadê a banda? Eu vou orar logo. E a minha oração, você pode orar depois, você pode cantar. Quando a gente acabar, a gente vai embora. Mas o meu desejo é que... Eu vejo que Deus, Ele está muito interessado em você. Sabia? Ele está muito interessado nas coisas da sua vida. E o que eu gostaria é que você olhasse para Ele com interesse. Falasse assim, pô Deus, até agora eu estou tentando fazer essa parada sozinha e não está rolando. O que o Senhor tem a dizer sobre isso, sabe? Me ajuda a botar meu pé num lugar que eu ainda não pisei. E talvez você viva a mesma coisa que você está vivendo agora, mas talvez não. E é esse talvez não que eu espero que Deus te surpreenda. Deus, nós estamos aqui nessa manhã com os olhos tão abertos para o Senhor. E a gente quer dizer para o Senhor que a nossa confiança está em Ti. Mesmo que não. O Senhor conhece quando não está. Mas talvez eu diga hoje que a minha confiança vai estar no Senhor de hoje em diante, sabe? Não quero mais ficar carregando coisa que não é minha, não quero mais me preocupar com detalhes que não são meus, não quero mais ficar brigando com o meu cônjuge ou com os meus filhos, porque eu não tenho respostas. Eu pego tudo isso e coloco nas tuas mãos e peço para o Senhor ser Deus sobre essas coisas. Deus, eu tenho uma dificuldade terrível em te ouvir, o Senhor sabe disso. E eu te peço que o Senhor insista comigo, não desiste. Fica ali falando, sabe? Canta a música do Elefantinho, faz qualquer coisa. Mas continua falando comigo, continua tentando me alcançar, falar no meu coração, me mostrar as coisas, porque eu sou cega. Mas eu peço que o Senhor não desista,
e que eu tenha disposição e conhecimento bastante para simplesmente descansar em Ti, confiando que o Senhor vai reinar sobre a minha vida, o Senhor vai tomar conta de tudo que eu não posso tomar conta, porque o Senhor é o nosso Deus. E eu te agradeço pela Tua fidelidade, pela Tua graça. Meu Deus, como o Senhor é gracioso. Nada do que nós temos nós merecemos, e o Senhor nos surpreende a cada dia com misericórdia e graça. Muito obrigada por isso. Eu oro essas coisas no nome de Jesus com expectativa no Senhor. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Mais uma vez, eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha